acaba se perdendo. Lógico que sempre há tempo para mudar, sempre há tempo para se arrepender, assim como Jonas. Dê o seu melhor para o seu próximo, porque às vezes a gente está orando bonitinho, está lendo a Bíblia bonitinho, mas quando a gente vê aquele irmão, aquela pessoa, que você já não vou com a cara dele. Quando você vê aquela pessoa, você já pensa, não quero falar com ele, não sei o que lá, já começa a arrumar intriga. E dê o seu melhor para o seu próximo, porque isso vai ser beneficente, principalmente para você, para a igreja, para Deus. E dê o seu melhor nos dízimos, porque assim como aquela viúva que deu tudo que tinha, se você der o seu melhor, se você fizer isso realmente da forma correta, você vai ser com certeza notado por Jesus. Assim como naquele momento Jesus notou, porque talvez na visão dos discípulos, eles olhavam assim e falavam, caramba, olha aquele cara, 5.000 acabou de doar, quantos anos eu tenho que pescar para fazer uma doação assim? Os discípulos pensavam dessa forma, eles eram pessoas normais. Agora Jesus, ele tinha outro pensamento. Jesus, ele olhava para aquela viúva que não tinha nada. Tinha mais ou menos R$1 ali, R$1 não dá para comprar nada hoje em dia. Muito menos na época. Se no Brasil está difícil, imagina na época de Jesus. E Jesus vê naquela viúva trazendo ali R$1 por aí, não sei o quê. Era tudo que ela tinha. E Jesus nota aquilo, Jesus comenta para os discípulos. Ele fala, olha, ela deu tudo que ela tinha. Por isso, a oferta dela tem muito mais valor. Dê o seu melhor, principalmente por você. Sabe por quê? Quando você dá o seu melhor para o próximo, nos dízimos, para Deus, quem é a pessoa mais beneficiada com isso? Você mesmo. Quando você perdoa o seu próximo, quando você é obediente a Deus, quando você segue as leis de Deus, porque Deus, ele dá leis pra gente, para que a gente possa viver bem. Porque em nenhum momento Deus faz proibições pra gente. Deus, ele nos dá conselhos bons. Então, quando a gente dá o nosso melhor para Deus, quando a gente dá o nosso melhor para o próximo, dá o nosso melhor nos dízimos, a gente dá o nosso melhor para nós mesmos. E isso alivia muito da gente. E quando eu digo para você dar o seu melhor, você pode até pensar assim, tá bom, então, a partir de segunda agora, vou fazer estudo bíblico. Vou ler a Bíblia todo dia, vou não sei o quê. Só que talvez amanhã seja tarde. Assim como o Salomão disse, se você esperar demais, talvez você se arrependa. Talvez não tenha mais tempo de pensar em conhecimento, sabedoria, pensar em se arrepender dos seus problemas. Então, comece hoje, dê o seu melhor hoje. Dê o seu melhor agora. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouco sobre Elias. Elias é um personagem muito legal. É um personagem que, assim, é um dos meus preferidos da Bíblia. Se perguntar pro meu irmão também que está viajando, com certeza ele vai falar que o personagem preferido dele é Elias. Desde pequeno, tem até música do Arautos do Rei para ele. Elias é um cara legal. E falando um pouco sobre Elias, contextualizando na época ali, na época o rei Acabe e a rainha Jezabel, que eram os reis de Israel na época, eles tinham trazido algumas coisas ruins para o povo de Israel, no caso, mais por parte de Jezabel. E começou-se ali a adoração de Baal, uma adoração muito ruim para eles. E junto com ela, ela trouxe também 450 profetas de Baal. E a partir daí você já sabe que não é coisa boa, porque misturar Israel com Baal, tá tudo errado. E com o tempo ali foi se perdendo todo Israel, foi dando tudo errado, e Deus se irou. E o único servo fiel de Deus ali na época, o único herói, o único batalhador, é Elias. Elias era um cara muito forte, um cara muito bonito, era um cara assim que todo mundo se orgulhava dele. E Elias, ele teve um momento ali que Deus já não estava aguentando mais, e Elias confrontou o rei, confrontou a rainha e confrontou todos os profetas. Elias mandou então assim, manda todo Israel subir o monte e manda vir os 450 profetas
de Baal, e a gente vai provar agora para ver quem que é o Deus de verdade. Quem que é o Deus de verdade. Vou até colocar no próximo slide, porque tem um pouco mais a ver. E naquele momento, Elias, ele chega lá no monte, e ele já chega dando ordem, né? Porque Elias era um cara muito legal. Elias, ele era forte. Elias, ele já chega com toda a sua assim, confiança e fala: manda trazer 2 novilhos para sacrifício, e vocês aí, 450 profetas de Baal, façam o seu sacrifício aí. Manda Baal queimar, manda não sei o que, e vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, depois é minha vez e a gente vê qual Deus é o de verdade. E daí, assim como fala na Bíblia, começaram de manhã, tentaram, pediram para Baal, dançaram, cantaram, fizeram vários rituais deles lá, se cortavam com dança e tal, fizeram um monte de coisa. Chegava no final da tarde e Elias estava dando risada. Elias não se aguentava mais, porque eles faziam e nada acontecia. Agora, no entanto, quando Elias já se injuriou ali, acabou o momento deles, já tinham meio que desistido, eles falaram: ele também não vai conseguir, se nem nós 450 homens conseguiu. Chegou Elias e pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Judá, e cavou ali em volta também uma vala ali e mandou encher de água. Encheu tudo de água, foi uma chatice para a turma que estava ali em volta, que a turma já não estava acreditando mais. E no momento que tudo estava pronto, Elias se ajoelhou e orou. E ele pediu para Deus. E ele pediu para Deus ali naquele momento que provasse a sua existência, que provasse a sua força e queimasse o novilho. E naquele momento desceu uma chama tão ardente do céu, esperar a moto, desceu uma chama tão ardente do céu que evaporou instantaneamente toda aquela água que tinha em volta e tomou o sacrifício. E agora vocês devem estar pensando: o que Elias, essa história, Elias ser um cara tão legal, tem a ver com isso aí que eu estou falando? A questão aqui é que, assim, isso é uma coisa que eu tirei da lição dos jovens, tá falando, então, eu acho que, não sei se alguém viu a lição dos jovens aqui, então vai ter um spoiler, mas na lição dos jovens estava falando exatamente sobre isso. Elias, ele era um cara assim que todo mundo naquele momento olhava e falava: esse cara é um herói. Ele provou, ele destruiu os 450 profetas de Baal, tornou Deus o Deus de Israel novamente. E mesmo depois de o seu melhor momento ali, Elias, ele se sentiu deprimido. Conta ali, como eu vi na lição, que depois disso Elias, ele teve no pior momento de sua vida. Elias, mesmo depois de toda aquela grandeza, ele já não se sentia tão bem. Ele se sentia triste, deprimido, e ele sentia que talvez aquilo não fosse mais para ele. Chegou a um ponto de Elias estar tão mal que ele queria morrer. Elias chegou a um ponto de pedir para Deus que tirasse a sua vida, porque ele achava que aquilo não era para ele, que ele não queria mais estar vivo. E Deus, vendo tudo aquilo, esperou que Elias estivesse no seu momento. E quando ele viu que Elias estava pronto para dar o seu melhor ali, Deus o recompensou. E mesmo depois de tanta dificuldade, Elias acabou fazendo coisas mais grandiosas ainda. Porque Deus, ele recompensa todos nós. Assim como Elias, talvez hoje, você esteja passando por um momento de dificuldade. Todos nós temos problemas. Elias era um cara ligado a Deus, um cara que fez milagres. Ele teve muitos problemas. Elias, ele queria morrer. Ele já tinha desistido de tudo. Então, hoje talvez, nós aqui que não somos assim, ninguém, né, comparado ao grande Elias, não somos ninguém. Muitas das vezes a gente tem passado por dificuldades. A gente tem chegado na nossa pior fase, nosso pior momento, e a gente tem pensado em desistir. E a gente tem até esquecido que a gente tem que dar o nosso melhor hoje. E a questão aí é que quando Deus percebeu que era o momento, quando Deus viu que Elias já estava pronto
Deus o recompensou e o tornou grande novamente. Muitas das vezes nós estamos prontos para cair, mas Deus está nos segurando. E nesse momento, Deus está te segurando. E Deus recompensa todos nós. Por isso, dê o seu melhor hoje. Se entregue a Deus por inteiro. Seja uma pessoa que faz as coisas para Deus, não apenas porque Ele recompensa, e sim por gratidão. Se entregue inteiramente e dê o seu melhor. Nesse momento, eu gostaria de